Educação à distância, mudando realidades. Olá, então, tá preparada? Tá preparada agora para a gente dar início na nossa unidade 1? Sem muita conversa, a gente já fez a apresentação, então vamos agora de fato para o conteúdo da disciplina. Vem comigo aqui na tela. É a nossa unidade número 1 e eu quero falar para você sobre a bibliografia recomendada. É o seguinte, separei esses 2 livros para vocês, que vocês vão encontrar lá na biblioteca virtual. O livro mais utilizado dentro de toda aquele nosso roteiro de atividade, aquele nosso roteiro, né, no caso, é o livro do Rafael Novaes, Direito Tributário Facilitado, tá? Tá aí na tela para você. E também foi utilizado dentro da produção do material Direito Tributário Essencial, tá? De Eduardo Sabag. Eduardo Sabag, que também já é um grande nome, expoente aí dentro do ramo do direito tributário. Então, são esses 2 livros que eu recomendo para você. Você pode utilizá-lo, pode buscar esse livro lá dentro da minha biblioteca. Vai acessar o Swap e lá no Swap vai ter o linkzinho. Minha biblioteca é só acessar, no campo de busca colocar Direito Tributário e aí você vai encontrar Rafael Novaes e Eduardo Sabag. São esses os livros recomendados para o estudo dessa disciplina. Com esses livros é que foi produzido o roteiro. Só que tem um detalhe. Você pode, sim, ler vários livros que estão lá na minha biblioteca. Pode utilizar vários livros, pode ler, leitura nunca é demais. E também ficar de olho lá na nossa Constituição Federal, acessar no site do Planalto, que é o site mais atualizado, e também o nosso Código Tributário Nacional, que é de extrema importância para o estudo do direito tributário. Esses 2 documentos, Constituição Federal e Código Tributário Nacional, em conjunto com esses 2 livros, não limitando apenas a esses 2 livros, mas eles foram utilizados, você pode ler outros autores, pode ficar à vontade para fazer a leitura, quanto mais melhor, combinado? Agora vamos aqui de fato para o estudo do direito tributário aqui na tela comigo. Olha só, antes de a gente começar de fato a falar o que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição de melhoria, o que é contribuição especial, o que são os empréstimos compulsórios, vocês precisam saber o que é o direito tributário, tá? O direito tributário, ele é um ramo, né, do direito, né? Nós sabemos que tem o direito constitucional, o direito administrativo, o direito civil, o direito penal, direito ambiental, direito processual penal, nós temos várias leis, como por exemplo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos também o Estatuto do Idoso, e aqui o direito tributário é mais um dos ramos do direito, tá? E aí o direito tributário eu posso contar para vocês nas palavras do nosso autor, Rafael Novaes, que ele detém elevado valor no sistema jurídico na medida em que se mostra como um ramo do direito responsável por estudar a aplicação de normas jurídicas na atividade de arrecadação dos tributos. Lembra que eu contei para vocês que tem diferença entre direito financeiro e direito tributário? Exatamente, o direito financeiro, o direito tributário ele está diretamente voltado para a arrecadação dos tributos, que é a principal fonte das receitas públicas. A importância de seu estudo, ela ganha um status de norma jurídica de direito público ao aplicar princípios e regras norteadoras da vontade coletiva, ou seja, do interesse público. Então eu posso contar para vocês agora, já de antemão, que o direito tributário dentro da doutrina, ele é classificado dentro do ramo do direito público. Por quê? Porque o direito tributário ele é alicerçado pela supremacia do interesse público e também pela indisponibilidade do interesse público. Ou seja, a supremacia do interesse público, nós já sabemos que é um dos alicerces do ramo do direito público, e a indisponibilidade, ou seja, a indisponibilidade ela está diretamente ligada ao fato de que o gestor público ele não pode colocar nenhum interesse pessoal, nenhum interesse de uma minoria à frente do interesse coletivo. Portanto, ele está voltado diretamente para o interesse da sociedade como um todo, tá bom? Vamos aqui na tela. E aí, o direito tributário, nós temos dentro do direito tributário a exploração da atividade econômica como regra, deve ser exercida pelos particulares, tá?
Exploração de atividade econômica, como regra, ela deve ser exercida pelos particulares, tá? Considerando esses argumentos, podemos perceber que a exploração dessas atividades diretamente realizada pelo poder público constitui uma medida excepcional, tá? Por quê, pessoal? Porque nós sabemos que quem faz a exploração da atividade econômica, quem quer oferir lucro, geralmente são os particulares, as empresas, tá? Já o poder público não. A intenção do poder público como um todo, no fato, é proporcionar para a coletividade saúde, bem-estar, segurança, lazer, mas ele não visa essa questão da exploração da atividade econômica. É possível sim que o poder público em algum momento faça a exploração de uma atividade econômica, como por exemplo, quando ele tem participação lá, no caso, nas sociedades de economia mistas ou em empresas públicas, mas a regra é que quem faz a atividade de exploração econômica geralmente são os particulares. Combinado? Vamos aqui na tela. E aí, a principal fonte, olha só, vamos falar sobre as fontes do direito tributário. A principal fonte de normas tributárias é a própria Constituição da República, né? Nossa Constituição Federal, lá de 1988, que dedicou a esta matéria, né? Um título específico entre os artigos lá a partir do 145 e vai até o 162. E são esses artigos lá do 145 até 162 que formam o nosso famoso sistema constitucional tributário, que já vocês vão ver como que ele está estruturado. E aí nós temos, dentro das fontes do direito tributário, nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias, tá? As fontes primárias do direito tributário, elas são as leis, são os tratados e convenções internacionais, os decretos, que a gente vê lá no artigo 96 do nosso Código Tributário Nacional. Tendo em vista que as demais normas são elencadas lá no artigo 100 também do CTN, sob o título de normas complementares. Então, a gente vai ver que lá no artigo 96 do Código Tributário Nacional, nós temos as fontes primárias e a partir do artigo 100 nós vamos ter as normas complementares, tá? E aí eu posso contar para vocês ainda sobre essa temática de fontes do direito tributário, a redação do artigo 96, que trata de fontes primárias. A expressão legislação tributária compreende as leis, olha só, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então eu grifei aí, coloquei para vocês grifo nosso, porque foi daí que nós podemos perceber que as fontes primárias são as leis, os tratados, as convenções internacionais. Os decretos e as normas complementares, aí já está, no caso, voltado para redação lá do artigo 100, tá? Tá aqui sobre as fontes secundárias do artigo 100. Olha só, são normas complementares das leis, os tratados e as convenções, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, tá? Porque a gente viu anteriormente que são normas primárias, tá? Aí são fontes complementares, aí vem, que são as fontes secundárias. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa. Aqui, a lei atribui eficácia normativa. No inciso 3º, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. No inciso 4º, os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, aqui no artigo 100 nós podemos perceber, de fato, quais são as fontes secundárias, tá? Passando essas questões elementares, onde você já sabe o que é o direito tributário, quem é que faz a exploração de atividade econômica, que geralmente, em regra, ela é feita pelos particulares, mas em algum momento a administração também pode fazer. Você já sabe quais são as fontes. Lá no artigo 96, as fontes primárias, no artigo 100, fontes secundárias. E vocês já sabem também que todo o nosso direito tributário ele está alicerçado, ele tem normas gerais dentro da Constituição Federal e temos também o nosso Código Tributário Nacional, que é de extrema importância para o estudo do direito tributário, né? Então, a gente vai falar agora sobre o conceito de direito tributário. Vem aqui na tela comigo para você entender qual é a dimensão desse conceito, o que é o tributo. A gente não pode começar a estudar, falar, o tributo isso, tributo aquilo, sem saber o que é de fato o tributo. Olha só, lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos a seguinte redação. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha só, vocês conseguem perceber que esse artigo ele tem várias informações, ele é uma, olha só, pecuniária, compulsória, ou cujo valor nela se possa exprimir, ela fala que não pode ser sanção de ato ilícito, fala que tem que ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então a gente vai destrinchar cada um desses detalhes da redação do artigo 3º. Vem aqui na tela comigo que a gente vai ver o que significa cada uma dessas situações. Quando o nosso legislador falou em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ele quis dizer o seguinte, ó, se o CTN adota como regra o pagamento por meio de dinheiro ou moeda, não seria possível, né, não aceitaria a entrega de bens ou prestação de trabalho como forma de quitação. Qual seria a utilidade da expressão ou cujo valor nela se possa exprimir, né? Por quê? Porque, assim, em verdade, a expressão ela foi introduzida lá no Código Tributário Nacional em decorrência de uma conjuntura econômica existente no ano da sua edição. O nosso Código Tributário Nacional, olha só mais uma curiosidade aqui para você. Nosso Código Tributário Nacional, ele é de 1966, ou seja, ele é anterior à nossa Constituição Federal. Ele foi feito à época como uma lei ordinária e eu vou contar para vocês no decorrer da nossa aula a diferença de uma lei ordinária, de uma lei complementar, porque vocês vão ver que em algum momento, algum tributo, a Constituição Federal fala, esse tributo tem que ser feito por meio de lei complementar. Aí lá eu vou contar para vocês, mas à época o Código Tributário Nacional ele foi redigido, foi feito à época no processo legislativo de uma lei ordinária. E aí a nossa Constituição Federal recepcionou esse Código Tributário. E aí ele sofreu algumas alterações pequenas, algumas exclusões, no caso, enfim. E aí ele foi feito, à época, antes da Constituição, porque a nossa Constituição é de 88, o Código Tributário Nacional é de 66, tá? Então ele foi recepcionado pelo novo ordenamento jurídico, que é a nossa CF de 88. Voltando aqui na tela. E aí... por quê? Porque teve uma conjuntura econômica existente no ano da sua edição, pois o Brasil sofria os graves índices inflacionários que prejudicavam o valor da moeda e ocasionavam diversos transtornos na sociedade. Aí essa grave inflação também ela acaba por repercutir na seara tributária, gerando considerável desatualização de suas prestações, necessitando da devida atualização. Aí quando ele fala também... ou cujo valor nele se possa exprimir, também existe, que eu não coloquei aqui no slide, mas a título de curiosidade também, que vários os órgãos administrativos, as fazendas públicas, no caso, por exemplo, aqui no estado de Rondônia nós temos a CEFIN, que é a Secretaria de Finanças, né? Nós sabemos que essas secretarias de finanças, elas trabalham com unidades padrões fiscais também. Então, quando ele fala UPF, né? Tantas UPF, então significa o quê? Unidade padrão fiscal. E aí também, ou cujo valor nela se possa exprimir, também a doutrina também aceita. A doutrina também diz que essas unidades padrões fiscais, que são essas siglas utilizadas pelas secretarias de finanças, no caso, também pode ser o significado também ou em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tá? Aí vocês vão ver também que o pagamento de tributo, a lei fala que tem que ser em moeda, né? No caso, tem que ser em dinheiro. A prioridade é em dinheiro, mas é possível que seja feito o pagamento por meio de bens imóveis, tá? E aí, lá na frente, também eu vou contar para vocês alguma curiosidade a respeito de... Para a gente não se aprofundar muito, porque aqui a gente está estudando para gestão pública, a gente não está estudando, no caso, para o AB, né? Que é um curso, a gente quando estuda para quem faz direito, estuda muito mais aprofundado. Para vocês aqui, a gente não tem essa necessidade, porque é um curso de gestão pública. E aí vocês vão ver também que o nosso Supremo Tribunal Federal tem alguns julgados a respeito dessa questão de estar recebendo bens móveis em pagamento em relação aos tributos. Mas lá na frente eu vou contar para vocês o que o STF entende a respeito. Combinado? Voltando aqui na tela. E aí, também nós tivemos o advento da Lei Complementar 104, lá de 2001, que houve o acréscimo do inciso 11 no artigo 156 do CTN, prevendo a dação em pagamento de bens imóveis, que é o que eu acabei de contar para vocês, como nova modalidade de quitação e extinção do crédito tributário. E ainda falando o que é esse tributo, tá? A gente já falou que
a prestação pecuniária e ela é compulsória. Por que ela é compulsória? Porque ela é obrigatória. Você não tem que querer pagar, simplesmente você tem que pagar e tem que pagar, não tem o que fazer, tá? E aí já contei para vocês o que é em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. E eu vou contar para vocês aqui por que ele fala que não é tributo com prestação compulsória e instituído em lei, tá? A caracterização dos tributos com prestação compulsória acaba por traduzir a primeira acepção do princípio da legalidade tributária, tá? Na relação jurídico-tributária não haverá submissão às vontades das partes, tá? Ou seja, e sim os imperativos da lei, tá? Externando que seu pagamento não depende da intenção do contribuinte, e sim do interesse da arrecadação para a administração pública. Então, a gente já sabe que ele é instituído em lei, a gente já traz aqui o princípio da legalidade. Vocês vão ver lá em limitações ao poder de tributar, que temos o princípio da legalidade. Então, aqui, quando ele fala instituído em lei, a gente já está homenageando esse princípio da legalidade, mas vocês vão ver também que existem exceções ao princípio da legalidade. Geralmente, sempre tem exceção. É raro um instituto no direito que não tem alguma exceção, tá? E quando ele fala compulsório é porque independe da vontade das partes, independe da vontade do Estado. Se você praticar o fato gerador, o auditor fiscal, ele obrigatoriamente terá que fazer o lançamento, tá? Da mesma forma, ele não pode abrir mão, deixa pra lá, não pode, ele não pode porque ele realmente é obrigado a fazer, porque vocês vão ver também que é uma atividade administrativa plenamente vinculada, tá? E também não depende da vontade das partes, você tem que pagar e tem que pagar. Vamos dar continuidade ainda falando sobre esses núcleos, esses significados desses trechos do artigo 3º do Código Tributário Nacional. E aí eu separei para você aqui, ó, tributo não constitui sanção por ato ilícito. Significa que o dever de pagar tributo decorre da necessidade da manutenção da máquina pública e não pelo cometimento de ilegalidade, tá? Porque se você estiver cometendo alguma ilegalidade, obviamente que você não vai ter que pagar um tributo. Você vai ser penalizado de alguma outra forma, pagando uma multa, enfim. Mas aqui, quando a gente fala de manutenção dos cofres públicos, nós estamos falando de que o tributo, ele não é uma sanção, ele é simplesmente uma obrigatoriedade, tá? Aí o pagamento de tributo, ele não pode ou não deveria ser arrecadado como uma punição imposta ao particular, mas sim como um consentimento maior de viver em coletividade e colaborar com os gastos da administração pública, tá? Então, por mais que, às vezes, quando a gente vai fazer o pagamento de tributo, a gente tem a sensação de que está sendo penalizado. Meu Deus, a carga tributária, esse tributo é muito alto. A pessoa vai fazer um empréstimo, aí tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, por exemplo. Nossa, eu vou fazer um empréstimo, eu tenho que dar uma parte para o poder público. Parece um castigo. Mas você não pode ter, você pode até ter essa sensação, mas não é essa a ideia, tá? A ideia é a manutenção dos cofres públicos para no caso, o bem da coletividade, quando o poder público vai estar ofertando a saúde, a educação, segurança, lazer e vários outros direitos que são previstos também na nossa Constituição Federal, tá? Então, ele não é uma sanção, tá? Por mais que a gente tenha essa sensação, mas não é, tá? A ideia é que a sanção vai ser a multa e não o tributo em si, tá ok? Vamos continuar aqui falando sobre o que é tributo. E aí, quando o legislador falou tributo cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ele quis dizer o seguinte, que o agente de fiscalização, que geralmente é o auditor fiscal, ele terá não apenas o poder de realizar a atividade de cobrança dos tributos, mas sim o denominado poder-dever, sob pena de responder funcionalmente, tá? Ou seja, ele não pode simplesmente deixar de fazer a cobrança ou deixar de fazer o lançamento só porque ele acha que, esse caso aqui deixa para lá, não precisa não. Não tem isso, tá? Ele, quando ele fala atividade plenamente vinculada, é porque, no caso, vocês vão aprender também que lá no direito administrativo existe o poder discricionário e o poder vinculado. O poder discricionário, ele dá uma margem de liberdade para o administrador, para a atuação do administrador. Por exemplo,
Ah, eu vou aplicar uma multa aqui. Essa multa, ela vai de 0 a 10. Ele pode escolher 1, 2, 3, 4, 5, 8. Vai depender da gravidade da situação, que ele entender que o mais justo, ele pode dar 1, ou ele pode dar 9, ou ele pode dar 10. Aí ele tem uma margem de atuação. O poder discricionário, a lei dá uma margem de atuação. Ele não faz de qualquer jeito, não, tá? A lei vai dizer, você tem liberdade, mas você pode ir de 0 a 10. Um exemplo, né? E aí o poder vinculado é o seguinte, você tem que fazer, você não tem margem de liberdade para escolher. Você não tem uma opção, você só pode fazer isso. Então, o administrador público, no caso, geralmente, aqui falando em tributo, é pelo auditor fiscal que faz esses lançamentos. Então, ele necessariamente ele tem que fazer sob pena de responder por crime funcional, tá? Voltando aqui na tela, aí a gente trouxe um textinho falando assim, a atividade de cobrança dos tributos será plenamente vinculada, bastando a configuração do fato gerador para que o agente público atue, afastando a análise de conveniência e oportunidade, que é no caso lá do poder discricionário, que eu acabei de contar para vocês, nessa relação, tá? Então, falando aqui de fato gerador, tá, gente? Às vezes a gente está estudando direito tributário, aí a gente fala assim, a Constituição do Crédito Tributário, a gente fala o lançamento, a gente fala fato gerador, mas assim, fato gerador, gente, é basicamente vocês vão ver demais isso no direito tributário, não se assustem, tá? Não se assustem, porque vocês vão ler de cabo a rabo nos livros essa frasezinha, o fato gerador isso, o fato gerador aquilo, mas não se preocupe, fato gerador nada mais nada menos de que o agente está praticando o fato descrito na lei. Por exemplo, por que você tem que pagar IPTU? Porque você é proprietário de imóvel territorial urbano, ou seja, se você é proprietário de imóvel territorial urbano, você está praticando a ação que é possuir o imóvel. Você possuindo o imóvel, você está praticando o fato gerador, que aí dá direito de ter a constituição do crédito tributário em favor do poder público. Nada mais do que você está praticando a ação descrita na lei. E essa lei, o que é? É a hipótese de incidência. Já eu vou contar para vocês o que é cada um desses institutos, para que você possa, quando for fazer a leitura desses livros que eu recomendei para vocês, ou até outros livros a mais, vocês possam ler com bastante segurança de saber o que é hipótese de incidência, o que é fato gerador, o que é obrigação tributária, o que é um crédito tributário, que ele é constituído pelo lançamento e assim vai, tá bom? É bem tranquilo, fato gerador é basicamente isso, só porque você praticou uma ação que dá direito para o poder público estar constituindo um crédito tributário em seu nome. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Sistema Tributário Nacional. Olha só, o Sistema Tributário Nacional, o Sistema Constitucional Tributário, é o conjunto de princípios e regras que estabelece a ação estatal de instituir tributos, limitar seus poderes e repartir receitas. Podemos ainda dizer que é um sistema uno, pleno, harmônico e rígido. Vamos aqui para esse organograma, para esses quadrinhos aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Temos aí na tela a Constituição Federal, que está lá no topo. Como eu falei para vocês, o nosso direito tributário ele é todo alicerçado dentro da nossa Constituição Federal. Aí nós temos o Sistema Tributário Nacional, que ele inicia lá no artigo 145 e vai até o 162, tá? E aí esse Sistema Tributário Nacional, ele se divide em 4 partes, em 4 temas. Dentro desses 4 temas, dentro desses artigos que vai do 145 ao 162, vocês vão ver regras de competência tributária, tá? Onde a nossa CF vai dizer quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, quem tem poder para isso, quem tem poder para aquilo. Por exemplo, o imposto de importação, ele é de competência da União, porque a União é que tem poder para poder cobrar, exigir, instituir, majorar a alíquota ou diminuir. Então, é ela que tem competência tributária a respeito de um determinado tributo. É isso que significa, nesse contexto, a competência tributária. E nós temos também os princípios, que vocês vão ver o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade, o princípio da vedação ao confisco, entre outros, tá?
E também vamos ver as imunidades tributárias, como é que funcionam as imunidades tributárias genéricas. A gente vai falar aqui especificamente das imunidades genéricas, que elas são relacionadas aos impostos, tá? E também, dentro do sistema constitucional tributário, existem as regras de repartição de receitas, tá? Como que a União vai estar fazendo a repartição de receita do que vai para os estados e como que dos estados vai para os municípios. Então, basicamente, é como que é repartida essas receitas que entram nos cofres públicos, combinado? Basicamente, é esse o sistema constitucional tributário, que vai do artigo 145 a 162. E aqui eu trouxe as referências para vocês. Vocês precisam, basicamente, ver essas referências, precisam ler a Constituição Federal do artigo 145 ao 162. Vocês precisam fazer a leitura também lá do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vocês vão precisar também ter do ladinho lá o livro do Rafael Novaes, que vai ser de extrema importância para o desenvolver da nossa disciplina. E em algum momento também o livro do nosso Eduardo Sabag, nosso querido Eduardo Sabag. Eu espero que vocês tenham gostado da unidade 1, onde a gente trouxe conceitos introdutórios para vocês na disciplina, o que é o direito tributário, as fontes do direito tributário, do artigo 96 também e o artigo 100. Vocês viram como é que funciona o sistema constitucional tributário. E já a gente vai dar continuidade na unidade 2 e vocês vão poder aprender muito mais. Até daqui a pouquinho na unidade 2. Tchau! Educação à distância, mudando realidades.